Glória a Deus, aleluia, paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando o programa Palavra Viva com a apresentação do evangelista Milvio. Glória a Deus. A leitura de hoje está em Lucas, capítulo 9, versículo 18, em seguir. Irmãos, nós somos a geração do arrebatamento da igreja. O Senhor Jesus está voltando. Prepara-te, ó meu irmão, para encontrar com o Senhor Jesus. Prepara-te, porque os dias são maus. Muitas pessoas estão encontrando com o Senhor Jesus antes da hora, porque apressam o dia da sua morte, em acidentes, em confrontos, em crimes, no trânsito, de várias formas. Então, cuidado, porque os dias são maus, você não sabe o que te traz o hoje, o amanhã. Então, arrependa-te no dia que se chama hoje, arrependa-te dos teus pecados, e volta e entrega a vida ao Senhor Jesus. Confesse Ele como seu Senhor e Salvador, para que você tenha paz nessa terra. Amém? Senhor Deus, apresento diante do Senhor a Tua palavra, que será lida agora. Fala conosco e fortalece a Tua igreja, Deus. E ganha almas para o Senhor, que essas almas se convertam ao Senhor Jesus. Que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa manhã, Senhor. E que as pessoas venham a confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Lucas, capítulo 9, versículo 18, diz assim: E aconteceu que, estando Jesus só, ele estava orando, e estavam com ele os discípulos. E perguntou-lhes, dizendo, Jesus perguntou para eles: Quem diz a multidão que eu sou? Então Jesus estava orando, levou os discípulos com ele, fala aqui que ele estava só porque a multidão o seguia, mas dessa vez que ele estava só com os discípulos. E perguntou-lhe, os discípulos perguntaram a ele. Ele perguntou aos discípulos, na verdade. Ele perguntou, quem diz a multidão que eu sou? Que falam de mim? Quem eu sou? E respondendo eles, os discípulos disseram, bom, uns dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Elias, e outros que é um dos antigos profetas que ressuscitou. Aí Jesus disse assim, e vós? E vocês? Quem dizem que eu sou? Os apóstolos dele, os discípulos dele. Perguntou, e vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro, respondendo, disse, tu és o Messias, o esperado de Israel, o prometido, o Filho de Deus. Tu és Jesus, o Cristo de Deus. E admoestando-os, Jesus naquela hora demonstrou eles, avisou, aconselhou, advertiu e mandou. E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso. Não fale isso para ninguém, porque ainda não é a hora. E ele continuou dizendo, Jesus disse assim, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas. Então não fale ainda, eu tenho que padecer estas coisas primeiro, para que depois eles creiam em mim. E seja rejeitado dos anciãos. Ou seja, olha o que o Senhor Jesus disse. É necessário que eu padeça muita coisa. É necessário que eu seja rejeitado pelos anciãos, os mais velhos do povo de Israel. E é necessário que eu seja rejeitado pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e os principais dos escribas. É necessário que eu seja rejeitado. E é necessário que eu seja morto, que eles me matem. E é necessário que eu ressuscite ao terceiro dia. Então o Senhor Jesus já sabia até quantos dias que ele iria ficar morto. Então, olha só. Então, Jesus disse assim, o que diz o povo? Quem diz o povo que eu sou? Eles falam que eu sou quem? Aí responderam e disseram, uns dizem que o senhor é João Batista e outros dizem que o senhor é Elias, ou algum profeta que ressuscitou. Aí Jesus disse assim, tá tudo errado aí. E vocês, o que dizem? Quem vocês dizem que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondendo disse, tomou logo à frente e já respondeu, tu és o Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus, obrigado. Tu és o Filho de Deus. E Jesus, admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, que ninguém falasse.
Realmente eu sou filho de Deus. Mas não fale para ninguém ainda, porque não chegou ainda a hora de falar isso. Mas me sigam, porque eu realmente sou. É necessário que eu seja, olha só, que eu padeça muitas coisas. Primeiro eu preciso ser rejeitado pelos anciãos, rejeitado pelos principais sacerdotes, rejeitado pelos principais escribas, e é necessário que eu seja morto, e é necessário que eu ressuscite ao terceiro dia. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, se o Senhor Jesus não tivesse sido rejeitado por essas pessoas aqui, pelo povo de Israel, os anciãos, os escribas, os sacerdotes, os fariseus, se ele não tivesse sido morto, a salvação não chegaria a nós. E se ele não tivesse ressuscitado, ele ressuscitou ao terceiro dia, e os confins da terra, e de pregar até os confins da terra, somos nós, irmãos. Nós somos alcançados por essa palavra, por essa graça maravilhosa, que é o direito de ter comunhão com Deus, o Criador dos céus e da terra, meu irmão. Nós temos o direito de ter comunhão com Ele. Nós somos agora feitos servos dEle e filhos dEle, na pessoa de Jesus, o Filho dEle, do Senhor Jesus, porque Ele morreu e ressuscitou por nós, e a salvação se estendeu a nós, os gentios, porque Ele passou por isso aqui. Ele pagou um preço uma vez, por toda a humanidade. E Ele ainda orou por nós. Ele disse: Senhor, rogo-vos, não apenas por estes que estão comigo, mas por aqueles que ainda hão de vir, que somos nós, irmão. O Senhor Jesus já orou por nós antecipadamente, para que nós pudéssemos ter força, conhecimento dEle, do nosso Deus, do Espírito Santo, para que através dEle, da nossa conversão a Ele, da nossa confissão com a nossa boca a Ele. Ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Nós temos que confessar o nome do Senhor Jesus aonde nós formos, porque Ele é o nosso Senhor, nós o aceitamos, nós entregamos a nossa vida a Ele. Ele nos tirou do lamaçal, do pecado e da morte do Salmo 40. Ele nos retirou desse lamaçal. Amém? Glória a Deus. E Ele nos deu comunhão com Deus. O véu que nos separava do nosso Deus foi rasgado. E hoje nós temos acesso ao nosso Deus, ao Deus Criador dos céus e da terra, ao único, potente e verdadeiro Deus. Os outros que se dizem deuses, não importa o nome deles, Alá, Buda, Maomé, Satanás, ele usa até o nome de Lúcifer, mas não está na Bíblia. Principado, potestade, dominador, força do mal, esses anjos caídos que se intitulam deuses, são apenas criaturas que foram criadas por Ele, mas que em relação à matéria têm algum poder e se intitulam deuses. Diana, deusa dos Efésios, Maria, deusa da Igreja Católica, esses deuses, irmãos, deuses pagãos aí, Buda, aquele cara gordo, careca que só fica sentado, todos eles são anjos caídos. O Buda foi um homem, morreu, foi para o inferno, mas o Buda que recebe adoração é um anjo caído, entendeu? Então todos aqueles que não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus não foram para o céu. Aí pessoas falam assim: mas a vida então gira em torno disso. Gira porque foi Ele que criou, e Ele criou a vida, e Ele criou o homem para honrar o Filho dEle. Ele criou o homem e amou o homem de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que o homem pudesse ter o direito de morar com Ele, porque o homem não tinha esse direito. Mas aquele que aceitar o Senhor Jesus, nesse ato de entrega, de converter ao Filho de Deus, nós passamos ali a ter o direito por herança, porque o direito do Senhor Jesus, Ele passa para nós, e nós nos tornamos filhos de Deus, e não apenas servos. Glória a Deus, aleluia. Então, esse direito veio a nós, e Ele criou o homem para Ele. Ele não criou o homem para o homem fazer o que ele quiser, onde ele quiser, na hora que ele quiser, e depois lembrar dele. O povo é muito burro. Ele pensa assim: mas se Deus é bom, por que Ele quer que eu dou minha vida a Ele? Eu vou te dar um exemplo aqui, muito, muito superficial, mas eu vou te dar um exemplo aqui. Imagina um fazendeiro muito rico, muito, muito rico. Aí ele vai lá na Etiópia, onde tem o povo mais pobre do mundo, pega aqueles meninos pequenininhos que estão tudo passando fome, pele e osso. Aqueles menininhos pequenininhos, né, que estão magrelinhos, que não tem o que comer, tá na pele e osso. Você pega assim, não tem carne, tá no osso.
Ali você pega crianças de 1 ano, de vários meses, 6 meses, 7 meses, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, tudo magrelinho. Aí imagina esse fazendeiro ricão, vai lá e pega lá 100 crianças daquela. 100. E cria essas crianças e fala, vocês vão ser meus filhos. Aí põe essas crianças, né, quando já tem 5, 6 aninhos, para trabalhar, para ajudar. Porque esse negócio de proibir criança de trabalhar nasceu agora para estragar os filhos da gente. A criança tem que aprender a trabalhar ao lado do pai para aprender a fazer as coisas. Você pode ver aí que geralmente os filhos dos fazendeiros, filho da pessoa que trabalha na roça, quando tem 12, 13 anos, sabe tirar leite, sabe plantar, sabe colher, sabe matar um porco, sabe matar uma galinha, sabe cultivar a terra e produzir frutos dela, verduras. Enquanto os filhos de pessoas ricas na cidade ali não põem o pé no chão na terra. Não faz nada, não sabe nada, fica ali só na mídia social, no celular. Mas então, imagina esse fazendeiro ricão, pegou ali esses meninos da Etiópia, que estavam condenados à morte por desnutrição, por falta de alimentação, traz eles para a fazenda e agora começa a tratar eles como filhos e colocando eles, ensinando eles a trabalhar para que eles possam subsistirem, né? Para que eles possam ter a sua vida, que eles mesmos possam plantar e colher. Aí aquele fazendeiro começa a criar aqueles meninos, aí aqueles meninos vão crescendo, vai inteirando 10 anos, 11 anos, já está tirando leite, já está ajudando a fazenda, vai inteirando 12 anos, vai inteirando 15, vai inteirando 18, aí termina lá o ensino médio, né, que o fazendeiro põe eles para estudar. Aí, quando eles inteiram 18 anos, esses meninos fazendeiros têm lá na terra dele várias casas, cada casa para um menino desse, para o menino casar, para trazer a família para dentro ali daquela fazenda, para morar ali. Só que aqueles meninos, eles começam a não querer fazer a vontade do fazendeiro. O fazendeiro buscou eles lá na África, buscou eles lá na Etiópia, buscou eles num lugar que estavam morrendo de fome e eles não viveriam. É aí que as meninas ali começam a parar de trabalhar, começam a usar droga, começam a trazer problema ao fazendeiro, começam a sair, começam a ir para noitada, começam a ir para prostituição, para o homossexualismo, para as coisas do capeta, e some para lá, e não quer nada com o fazendeiro. Mas eles querem continuar sendo filho do fazendeiro e tendo direito a comer na mesa com o fazendeiro. Eles querem continuar tendo direito a usufruir dos bens do fazendeiro, mas sumiu. Não querem mais ajudar na obra, não querem trabalhar com o pai, não querem fazer nada. Não querem fazer nada para você não. Nem são filhos do fazendeiro, foram adotados. Pode você ver. Foram adotados. É a ingratidão do homem com Deus. Deus criou o homem, ensinou ele a produzir do fruto da terra, igual ele falou com Adão lá. Ensinou a Adão, né? Só teu rosto comerás. Ensinou ele o que cada planta dava, como é que planta, como é que colhe, como é que mata um animal, como é que alimenta, como é que tempera, como é que cozinha, como é que frita, né? Como é que assa, tudo. Aí o homem pega, desvia do seu caminho, não quer nada com Deus, nada com nada, vira as costas para Deus, se entrega às coisas dos inimigos de Deus, que são os demônios, que são os anjos caídos, que caíram com Satanás, se entrega a essas coisas do inferno e quer que Deus seja bonzinho com eles. Mas Deus tem que ser bom comigo. Não, meu irmão, não é assim, meu amigo. Não vou nem te chamar de meu irmão, porque você não é meu irmão, entendeu? Tem muito filho do capeta na terra. Jesus disse aos escribas e fariseus assim: vós sois filhos do capeta, porque quereis satisfazer-lhes os desígnios. Muitas pessoas não querem satisfazer a Deus, não querem agradar o Senhor Jesus, não querem agradar o Espírito Santo, não querem seguir o que a palavra de Deus manda, mas fazem tudo que o diabo manda. Tudo. Aí o diabo, que é astuto, não manda na mente deles assim: faça isso. Não. A ordem do diabo vem em pensamento assim: eu quero fazer isso. E a pessoa que está ali sem Deus, né, acha que é ele que está querendo fazer aquilo. Eu quero isso, eu vou fazer. Tudo que eu quero eu faço, eu sou livre. Não. Se tudo que a sua carne quer fazer, se ela quer fumar, você dá. Se ela quer beber, você dá. Se ela quer prostituir, você dá. Se ela quer o homossexualismo, você dá. Se ela quer o lesbianismo, você dá. Se ela quer feitiçaria, inimizade, se ela quer as obras da carne, você dá. Tudo que ela quer, você dá, você é escravo dela. Você não entendeu isso, não? Que domínio você tem sobre a sua carne se você faz o que ela quer na hora que ela quer? Você entendeu? A pessoa, por exemplo, um vício mais infernal que tem, o cigarro, né? Esse cigarro aí que as pessoas ficam fumando. A pessoa uma vez começa a fumar, daí a pouco ele é escravo do cigarro, ele não consegue largar o cigarro.
Entendeu? Ele não consegue parar mais de fumar. Ó, isso aí é um dos exemplos, é a forma como o vício faz com as pessoas. Então essa pessoa fala, eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Não é, você é escravo. O livre é aquele que não come se não quiser, não bebe água se não quiser, passa um dia de jejum, 2 dias, 3 dias, que não fuma, que não mantém a carne dele escravizada nos desejos. Porque quem está escravizado e faz tudo que a carne quer, esse é o escravo dela. Entendeu isso? Então Deus, quando nos resgatou, igual o exemplo fazendeiro que eu dei lá da Etiópia, só que o nosso Deus nos resgatou da condenação eterna, que é muito pior, não é só a morte do corpo, porque aquelas criancinhas ali na inocência vão morrer e serão salvas, mas vão morrer, coitado, e muitos estão morrendo por desnutrição, por falta de alimentação, até no Brasil tem, infelizmente, né? Muitas mães inconsequentes, que tiveram filhos prematuros, meninas de 15 anos, 14, 13 anos, tiveram filhos, e que levam a vida como se não tivesse, deixando o menino ali, sem alimentação, saindo para a noite, deixando o menino dormir sozinho, o menino acorda várias vezes chorando de madrugada, tem ninguém para dar leite. Infelizmente tem. Então, imagina bem, nós fomos resgatados por um Deus todo-poderoso e pelo Filho dele que morreu por nós. Igual ele disse aqui, ó, importa, primeiro é necessário que eu padeça muitas coisas. O Senhor Jesus disse, é necessário que eu padeça muitas coisas, é necessário que eu seja rejeitado dos anciãos, que eu seja rejeitado dos principais sacerdotes, que eu seja rejeitado dos principais escribas, que eu seja morto, e é necessário que eu ressuscite ao terceiro dia. Porque assim que ele ressuscitou, ele apareceu aos discípulos e disse assim, todo poder me foi dado, nos céus e na terra, ide, portanto, e fazei discípulos de mim. Glória a Deus. Olha só, irmãos. Então, nós que conhecemos essa verdade, só existe um Deus, um Deus, Criador dos céus e da terra. A idolatria com o dinheiro é o Deus do idólatra que idolatra o dinheiro. Você entendeu isso? A idolatria das pessoas que têm o coração delas na riqueza, que não existe só riqueza financeira, em ouro, não. Existem vários tipos de riqueza, né? A pessoa que é idólatra é rico na idolatria, adora imagens, demônios, anjos caídos, e inventa vários nomes de imagens de cultura para adorar. A pessoa que prostitui, a idolatria dela é o sexo, porque ela ama aquilo. A pessoa que tem a avareza, a idolatria dela é o dinheiro, é mamon. Então, a pessoa que tem... a pessoa pode ter riqueza de várias coisas, de aproveitar, eu quero aproveitar a vida. A riqueza dele são os prazeres da carne. Entendeu isso? Então não quer dizer que a riqueza seja somente dinheiro. Mas aonde tiver a riqueza está a idolatria. A pessoa que tem a riqueza, que aquilo é tudo para ele, a idolatria dele é aquilo, ele perdeu a salvação dele. Porque os idólatras não herdarão o reino de Deus. Amém? A palavra de Deus nos conduz à santidade. Não quer dizer que sejamos santos, nós somos santificados por ele. Olha a diferença. Todos nós pecamos, e a Bíblia diz que quem diz que não peca, nisso está pecando. Até quando a pessoa fala, eu não peco, pecou. Ali você acabou de pecar, porque ele é mentiroso. Entendeu? Pecado, mentira é pecado. Então, peca, todos nós pecamos. Mas o Senhor Jesus nos resgatou. Ele nos resgatou. Ele disse que é necessário que ele padeça muitas coisas, seja rejeitado dos anciãos, rejeitado dos sacerdotes, dos principais, rejeitado dos principais escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Glória a Deus. E ele ressuscitou por nós. Glória a Deus. Então, meu irmão, e o Senhor Jesus diz aqui ainda, ó, versículo 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e me siga. Então, você negar a si mesmo é negar os desejos da sua carne. É sair da escravidão de fazer tudo que a sua carne quer. Olha só essa palavra. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz todos os dias e me siga. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Você quer salvar a sua vida? Você quer ser salvo, sair da condenação eterna para a vida eterna?
perde a sua vida no mundo, para de fazer o que a sua carne quer que seja feito, abandona os prazeres carnais. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que por amor de mim perder sua vida, a salvará. Então, se por amor de Senhor Jesus, você perdeu a vida, deixou de viver as coisas que o mundo oferece, a prostituição, a lascívia, a feitiçaria, o homossexualismo, o lesbianismo, a luxúria, deixou de fazer essas coisas mundanas que o diabo oferece, para viver a santidade de Deus e fazer a vontade do Senhor Jesus e viver para Ele, você salvou sua vida para a eternidade. Você saiu da condenação eterna no inferno, no lago de fogo, para a vida eterna com o Senhor Deus, na presença dEle, com o Senhor Jesus e com o Espírito Santo de Deus. Porque que aproveita ao homem granjear, ganhar o mundo todo, perder a sua alma, prejudicando-se a si mesmo? O que adianta? Porque na hora que ele perder, vai perder para a eternidade, irmão. Vai perder para a eternidade, não tem outra saída. Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, que não aceitar o Senhor Jesus, não confessa Ele com a sua boca, porque tem vergonha, e se envergonhar do Filho do Homem, quando este vier na sua glória, e na do Pai e dos santos, o Filho também vai se envergonhar dele. Vai colocar ele para fora. Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos anjos. Ou seja, essa pessoa vai falar com ele assim: Senhor, em teu nome expulsei demônios. Em teu nome eu curei enfermos. Senhor, em teu nome eu tinha programa de TV. Senhor, em teu nome eu fazia culto de chapéu. Em teu nome eu ensinava o povo e até falei com eles que eu fiz pacto com Satanás. Eu construí o templo de Salomão. Em teu nome eu fundei uma igreja que tinha em todas as cidades grandes do Brasil, que chama Universal. Em teu nome eu fundei outra igreja grande, que chama Mundial. Em teu nome, essas pessoas vão falar. Entendeu? Em teu nome. Então, são pessoas, irmãos, que estão longe do nosso Deus. Longe. E que aproveita eles ganhar o mundo todo, porque eles ganharam. Eles têm fazenda milionária, tem avião, irmão. Eles têm avião particular. Perdendo-se ou prejudicando a si mesmo. Então, quando chegar lá, não vai entrar. Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhar é o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Então, irmãos, nós não vamos provar a morte. Por quê? Quando nós morremos, que nossa alma sai do corpo, os anjos do Senhor nos levam ao paraíso. Mas quando o ímpio morre, é o anjo da morte que vem. Então eles veem a morte, nós não. Amém? Então que o Senhor Jesus testifique essa palavra no seu coração, que você possa se arrepender dos seus pecados no dia que se chama hoje, que você ponha um freio na sua carne, antes que seja tarde demais. A tua carne está te levando para a condenação eterna. Arrependa-te no dia que chama hoje, confesse ao Senhor os teus pecados, e você sabe quais são, e os abandona. E o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. Confessa o Senhor Jesus com a tua boca e saia da condenação eterna. Eu vou te ensinar agora como é que você sai da condenação eterna para a vida eterna na presença de Deus. Arrependa-te dos teus pecados agora, abandona os teus pecados e confessa o Senhor Jesus com a tua boca junto comigo agora. Repete comigo aí. Senhor Jesus, eu te confesso como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra. Senhor Jesus que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Entra no meu coração. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo habite em mim e guarde em mim a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Senhor Jesus, que eu seja do Senhor para sempre e que eu possa ter forças, ó Deus, para negar-me a mim mesmo e morrer para o mundo e viver
para o Senhor, para a tua palavra e para a tua vontade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, em teu nome eu te peço, Senhor. E Deus, me recebe agora como teu servo, como teu filho, porque eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Ótima coisa que você fez, meu irmão. Que o Senhor Jesus te dê força, que Deus te dê força, que o Espírito Santo te dê força, para que você permaneça nesse caminho, até a volta do Senhor Jesus ou até que Ele te leve. Amém? Que Deus te abençoe. Irmãos, que o amor de Deus esteja sobre a tua vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te alcance, junto com a misericórdia dele. E que a comunhão do Espírito Santo, que nos dá comunhão com Deus e com o Senhor Jesus, e a consolação que vem dele, que nos traz a paz, que excede todo o entendimento humano, esteja sobre a tua vida, desde agora e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos, fiquem com Deus.